tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto muito importante, que é a tokenização imobiliária. E para a gente discutir esse tema, eu trouxe aqui um time de advogados, tabelião e empresário que está inovando também no segmento. Então, vamos às apresentações. O advogado Leandro Sender, que de vez em quando está aqui conosco. O tabelião, deixa eu ver se eu aprendi certinho, do 8º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, que é o Gustavo Bandeira, e Marcelo Bolelli Magalhães, que é o CEO da Ribos. Certinho? Fiz as apresentações corretas. E aí eu queria que vocês contassem para a gente, assim, para quem está nos acompanhando, a tokenização imobiliária. Como isso acontece? Existem muitas dúvidas em relação à segurança jurídica, como é feito isso, o cartório, o empresário, enfim, como realmente funciona e se lá fora já existe, né? Lá fora já é bastante comum, e nos bastidores a gente já havia falado sobre isso, e como está aqui no Brasil. Fiquem à vontade aí para começar, quem quer começar aí com a explicação. Eu quer começar, Marcelo? Pode começar. Obrigado pela gentileza, Gustavo. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa falar do que é um token, né? Porque a tokenização deriva disso, e o token ele é basicamente uma reserva de valor digital, assim reconhecido pela Receita Federal Brasileira, conforme o normativo 588 da Receita Federal, e esse ativo digital ele pode ser declarado no imposto de renda das pessoas, né? E se houver ali algum resultado, o critério de tributação já está estabelecido, né? Pela Receita Federal. Isso é muito diferente da criptomoeda, né? Porque as pessoas confundem o token da criptomoeda. Então, basicamente, o token é uma reserva de valor mais leve e que usa o blockchain de alguém com um blockchain terceirizado, um blockchain já consolidado, como no caso da Ribos, nós usamos a segunda camada da Ethereum, a rede Polygon, e, portanto, nós não temos interesse de ter um blockchain próprio. Então, nós não queremos ser uma criptomoeda. E, através do token, nós conseguimos fazer a representação digital de algo real, de algo físico, de algo que existe. Você consegue transformar isso, a representação digital de algo real, né? E através disso, consegue-se trazer muitas soluções para o mercado imobiliário. E do ponto de vista jurídico, registral, do ponto de vista do direito imobiliário, aí nós temos muito a ouvir do Gustavo e do Leandro, que sabem muito mais do que eu. Eu sou um candidato a empreendedor digital, me sinto desbravando um ambiente absolutamente inóspito, disruptivo, e eu estou gostando muito desse desafio. E eu queria fazer uma perguntinha. Lá fora isso a prática já é bastante comum, não é isso? Muito comum. Tá. Não quanto o mercado tradicional. Em todos os países que já funcionam a tokenização, existem cases de sucesso, né? Países como os Estados Unidos, a Estônia, a Suécia, a Alemanha, a Suíça, Cayman, em vários países do mundo existem casos de tokenização bem-sucedidos, mas ainda não se tornou, na minha visão, o que vai vir com a Web 3.0 daqui para frente e a expansão do digital. Isso tudo tem um ambiente enorme para acontecer e ainda é só o começo. Tá. Bom, vamos lá. Agora essa parte aí agora jurídica, como é feito isso? Porque assim, aquela coisa tradicional, né, da compra do imóvel, aquela coisa, né, materializada tradicionalmente, que tem que fazer a escritura, fazer o registro, né, o papel, aquela coisa, ou mesmo digitalizado. Como é que é isso na prática? Então, Cristiane, a gente deve ser até engraçado, estranho para alguns, assim, ver uma pessoa como eu, que eu sou um tabelião ligado a cartório, né?
que é uma atividade vista muitas vezes com uma certa negatividade, né? De uma forma negativa por conta de uma pecha de burocracia que vem lá de trás, né? Desde o primeiro cartório lá em 1565, quando foi criado o primeiro cartório no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Os cartórios hoje, e eu sou entusiasta da tecnologia, estudo a tecnologia desde longos tempos, desde a época que eu fiz mestrado, enfim, e eu vejo com muito bons olhos a forma como os cartórios hoje estão se adequando a uma nova realidade tecnológica que existe e é uma realidade. Nós não podemos fechar os olhos a essa realidade, tá? A tokenização, vou chegar nela, mas a gente vem numa evolução muito lenta que, de repente, de uma hora para outra, e eu estou falando da atividade jurídica, tá? Da visão jurídica. A gente vem a evolução jurídica, ela sempre é muito lenta em relação à evolução social, né? A evolução social tecnológica, ela acontece muito mais rápida e de maneira muito, muito dinâmica, e o direito está sempre ali atrás tentando acompanhar, né? Ubi juris, ubi societatis, né? O direito está onde está a sociedade. Então ele tem que sempre evoluir com ela. E com as novas tendências tecnológicas que surgem, exige que o direito se adeque a elas. E os cartórios fazem parte desse universo jurídico, tá? Os cartórios, com a pandemia em especial, eles tiveram uma mudança radical em termos de avanço tecnológico. O meu querido Marcelo falou aqui da Estônia, e a Estônia, que também tem os notários, também a raiz do direito notarial é do tipo latino na Estônia, conforme é no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, que é o direito anglo-saxão. Lá o notário tem uma função meramente de carimbar, ele não presta nenhum tipo de assessoria. Então, com a pandemia, os cartórios se digitalizaram, e eu acredito que hoje o Brasil esteja entre os mais evoluídos no mundo em termos de tecnologia notarial e registral. Hoje você faz uma escritura pública com isso aqui, 100% digital. Eu vejo, muitas vezes, as pessoas criticando. Não dá para fazer, na verdade, sempre. Não, hoje o ato notarial, ele é nato digital. Eu emito um certificado digital para você, gratuito, você salva no seu celular, e com esse certificado, aqui da França, de Paris, você pode assinar a sua escritura de compra e venda daquele imóvel. Tudo digital, e o ato é digital. Você vai receber um PDF criptografado que você vai poder utilizar. Então, essa introdução que eu fiz é só para mostrar que os cartórios, entre aspas, né, os serviços, como eu prefiro chamar de serviços notariais e registrais hoje, eles estão antenados com essa evolução tecnológica que está ocorrendo. Porque quem não tiver antenado com isso, esse sim está afadado a descansar 5 palmos abaixo da terra. Então, os cartórios hoje têm a sua blockchain, tá? Tem a Notary Chain dos cartórios, todos os atos eletrônicos praticados, nato digitais, são criptografados, tem o seu código, tem a sua matrícula notarial eletrônica, tá? Que é gerada através de algoritmos, tudo com criptografia e tudo salvo na rede de blockchain dos cartórios. Já existem projetos em análise pelo CNB federal para trabalhar a parte de smart escrituras inteligentes, que são nada mais, nada menos do que como um contrato inteligente, autoexecutáveis na blockchain, né? Então, assim, essa é uma realidade que existe, porém, e aí vem o ponto, Cristiane, nós, para que a gente possa ter a tokenização de um imóvel como bem real, do mundo real, como um ativo no mundo digital, espelhando essa realidade, isso ainda não é possível no nosso país. Por quê? Porque exige mudança legislativa.
nós temos normas, em especial do Código Civil, que traçam e determinam como deve ser feito o nosso sistema, como é realizado o nosso sistema de compra e venda de imóveis. Então, a compra e venda de imóveis está ligada, à propriedade imobiliária está ligada ao que se chama direito real. Tá? Para atingir esse direito real, é lógico que você inicia com uma compra e venda, com um contrato que gera um direito obrigacional ali entre as partes. Mas, para passar de um plano a outro, você tem que pegar aquela escritura, e a nossa lei, Código Civil, artigo 108, diz que toda compra e venda de imóvel exige escritura pública para imóveis acima de 30 salários mínimos. Você tem que pegar aquela escritura pública no seu iPhone e, digitalmente, hoje é tudo digital, tá? Você não precisa ir a cartório mais. Você vai enviar pela plataforma dos registradores a sua escritura para registro. Quando você registrar, você vira dono. Artigo 1245 do Código Civil. Então, isso é para que as pessoas tenham uma ideia do que é propriedade imóvel, né? Que ainda não é possível tokenizar. Você tokeniza os direitos e pessoais que você pode, por exemplo, eu vou dar exemplo aqui, você vai fazer uma incorporação e você precisa captar, já tem empresas que fazem isso, registradas inclusive na CVM, tá? Que captam recursos de investidores que investem em terrenos, entre aspas. Estou comprando um terreno aqui na Barra da Tijuca e vou ganhar com a construção, vou ter um retorno financeiro quando tiver uma construção pronta ali. E essa empresa, então, ela contrata uma construtora de primeira linha para realizar a construção, etc. E no final das contas, você que comprou um pedacinho daquele terreno lá, determinados tokens, de acordo com o fracionamento que ela fez, você vai poder converter isso em um ganho de capital. Tá certo? Então, assim, isso no plano obrigacional. Você não é dono de imóvel nenhum. Você está comprando imóvel, entre aspas, direitos a um imóvel na Barra. Mas a propriedade do imóvel não é sua. É daquele que consta onde? Quem é o dono? É o que consta no RGI, não é, Leandrinho? Exatamente isso. O que é legal desses bate-papos é que a gente vai falando e vão surgindo novas ideias, a gente consegue direcionar o papo para algo que a gente nem tinha pensado lá no começo, né? Tem tanta coisa interessante que o Marcelo e o Gustavo já abordaram que, assim, preciso botar só algumas coisas assim, só para falar um pouquinho sobre cada coisa, só para poder dar mais segmento a isso. Vamos lá, primeira coisa, quando, Cris, você pergunta sobre a questão dos outros países que já utilizam essa tecnologia ou tokenizam, tem muitos países já que utilizam a tecnologia da blockchain na compra e venda de imóveis. A gente falou de vários, como Estônia, Estados Unidos, etc. Mas assim, qual o ponto que eu quero falar? A gente não precisa esperar algum país tomar alguma medida para que nós também tomamos. O Gustavo falou perfeitamente isso. O Brasil já vem avançando muito em questões tecnológicas. E um exemplo disso é que Gana já vem utilizando a blockchain na compra e venda de imóveis. Então, é um país também de terceiro mundo, em países que têm uma corrupção bastante alta, bastante elevada, e eles já estão se tornando assim, esses pioneiros dentro de uma seara onde você utiliza a tecnologia da blockchain na compra e venda de imóveis. E lá se utiliza muito para evitar a corrupção. Como tinha uma corrupção muito elevada, na blockchain você consegue criar um registro imutável, você consegue trazer mais segurança a isso. E aí eu queria só, já que você falou de segurança, e perguntar também para o Marcelo, né? Que na prática, como, vamos dizer assim, Marcelo, né, o empresário que, né, focou nisso, foi pioneiro nisso, me corrija aí se eu estiver errada, Marcelo, né, que abraçou essa tecnologia, enfim, aqui no nosso país, é um ambiente totalmente seguro, não é isso? Essas transações são super seguras. Tá no mudo, Marcelo. Obrigado. Nós já passamos pela internet 1.0, aquela que a gente só lia. Depois estamos na 2.0, que já tem essas redes sociais e a interação. E agora estamos indo para a Web 3.0, que é a internet dos ativos digitais. Nascem os ativos digitais.
para que esses ativos digitais tenham credibilidade de mercado, tenham precificação, existe a tecnologia blockchain, que um smart contract dentro do blockchain faz nascer um criptoativo, ou um token, ou uma criptomoeda, e aí todas as transações online, comprador e vendedor, locador e inquilino, podem fazer um casamento, um match online, e aquele registro daquele fato, né, ser uma transação imutável, que não tem como se deletar, nem rasurar, ser uma informação pública às duas partes interessadas. Afinal, comprador e vendedor pode ser uma relação bilateral. Um inquilino, um locador, também pode se encontrar pela internet, acertarem um contrato entre si e aquele smart contract ser gravado em blockchain e aquela informação se tornar pública 365 dias por ano, né? E acessível a todos interessados naquilo, que não tem como ser manipulado aquele registro imutável. E aí, quando você percebe que o mercado imobiliário precisa dessa tecnologia blockchain, eu comecei a trabalhar nisso, a estudar essa tecnologia em 2014, fui evoluindo, muitas coisas aconteceram, e entendo que ela é a única forma do mercado imobiliário funcionar de uma forma mais fluida, né, menos burocrática, mais negócios acontecendo, mais comprador comprando, mais vendedor vendendo, mais intermediário intermediando, e tornando realmente o mercado imobiliário mais digital e menos travado, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo associações de classe, Gustavo, como a Anoreg, felizes com o uso do blockchain, tanto na coleta, na gestão de dados, até mesmo na gestão operacional, digo, operação mesmo, até mesmo, como vocês falaram, na tokenização do metro quadrado, que no Brasil não pode, mas em outros países podem. O que vale ressaltar é que o órgão que regula é a CVM, por ser um órgão capacitado a punir e dar um stop order para iniciativas indevidas, né? No caso da Ribus, nós conseguimos, com muito trabalho, o parecer final da CVM, publicado e divulgado, por nós não sermos valores mobiliários. E quando o Gustavo menciona a tokenização do metro quadrado, aí sim seria valor mobiliário, e no Brasil tem muitas restrições legais para essa evolução. Mas já demos o primeiro passo. Eu lembro quando o marco regulatório da cripto passou pelo Senado, e a CVM não faz lei, quem faz lei é o Senado, a Câmara, e houve realmente o país se tornou um país mais cripto-friendly no final do ano passado, e aí as portas começam a avançar do ponto de vista registral, do ponto de vista legal, do ponto de vista do fomento empresarial, e aí o mercado, as pessoas vão fazendo experiências empresariais até a gente modernizar o que hoje está em curso. Mas concordo com o Gustavo, nós já somos referência em vários lugares do ponto de vista de direito registral e de como as coisas funcionam por aqui, mas aquilo poderia ser pior e poderia ser melhor. Eu busco o melhor, né? Busco a evolução e acredito na tecnologia blockchain como um paracetamol para as dores de cabeças que existem hoje. É isso que eu acredito e sou fã dessa tecnologia. Depois que eu conheci, não quero saber de outro mergulho. Cris, eu acho só, se me permite, Claro. só vale a pena explicar exatamente o que é blockchain, né? Que talvez tenha gente que esteja ouvindo e não saiba exatamente o que significa uma blockchain. Então, acho que vale a pena só fazer uma explicaçãozinha bem simples de onde veio o nome blockchain. A blockchain seria basicamente um grande banco de dados, assim, onde tudo fica ali registrado. E uma vez registrado em blockchain, se torna imutável. Essa que é a grande segurança. Você não consegue apagar uma informação da blockchain, você não consegue alterar uma informação da blockchain. E o nome blockchain é legal entender que são blocos de informações que ficam conectados, formando como se fossem correntes. Daí vem o nome blockchain, blocos de correntes. São blocos de informações conectados como se fossem correntes. Essa que vem a grande tecnologia da blockchain.
que aí passa ainda mais segurança para a operação, não é isso? E transparência, a gente pode dizer assim? Fazer segurança, transparência, qualidade do serviço ali, da informação ali guardada, porque não sendo possível a modificação, a alteração, a pessoa fica segura que aquela informação ali está salva e garantida ali a informação e a transparência às partes. Se o Gustavinho quer falar, só estava me ouvindo. Fala, Gustavo. Eu ia só complementar a segurança, exatamente isso como o Leandrinho colocou aí, e eu ia fazer uma complementação, é a seguinte, enquanto é realizada uma operação na blockchain, ela é imutável, ela, como o Leandro explicou, os blocos eles são encadeados através de códigos hash que são gerados, e cada bloco, quando ele completa, por exemplo, o Bitcoin, os blocos de transações com Bitcoin que são realizadas, cada bloco cabe cerca de 1.500 transações. Quando esse bloco enche, ele não cabe mais, tudo tem um espaço. Você tem que ir para outro bloco. E o que ele faz? Ele gera um código hash para finalizar, e aí que entra a tal da mineração, que é outro assunto. E esse código hash, então, ele dá início para o outro bloco. Então, com isso, ele encadeia os blocos e esses blocos, e assim sucessivamente. Agora, um ponto importante a ser colocado é o seguinte: a segurança também depende, e aí que tem um papel fundamental, que uma das atividades, uma das funções dos cartórios de notas e de registro é atribuir segurança jurídica, validade e eficácia às transações, aos negócios realizados, né, perante a sua atividade. E o risco que pode haver, qual é o risco? Não tem risco na blockchain? Não, eu posso subir na blockchain, por exemplo, digamos que eu vá tokenizar o meu celular aqui, vou representar meu celular. Só que eu posso colocar isso em 2, 3, 4 blockchains. E Sim. Eu posso negociar isso com várias pessoas. Então, essa segurança jurídica, ela é relativa a partir do dado momento em que aquela pessoa que está dizendo que aquilo é aquilo, ela tem uma credibilidade, né? Aquela empresa, por exemplo, a Ribos é uma empresa que tem credibilidade e conhecida no mercado e tal. Agora, se eu for fazer uma operação com uma empresa que eu não conheço e tudo, eu tenho que ter um duplo cuidado. Aí os cartórios, realmente, como eles têm uma fé pública, né? Tem uma presunção. Se eu disser que o imóvel do Leandrinho é do Leandrinho e eu emitir uma certidão de R$11 dizendo isso, eu vou tokenizar isso, se os cartórios amanhã estiverem autorizados a trabalhar num ambiente tokenizado, se não for, eu sou responsável civilmente, entendeu? Então, essa segurança jurídica aí da blockchain é no que diz respeito às transações que são realizadas nela. Mas o que você coloca nela vai caber às partes e ao responsável pelaquela rede, né? Tá, eu vou chamar um pequeno intervalo e aí eu gostaria que o Marcelo desse alguns exemplos do nosso segmento, né, do segmento imobiliário, que a gente pode dizer assim, Marcelo, que estão sendo tokenizados, exemplos de operações da Ribos. São as primeiras movimentações do país do ponto de vista do uso da tecnologia blockchain conectada ao mercado imobiliário. Eu acho que a tokenização ela é muito ampla e o país ainda tem muitas restrições. Nós estamos no primeiro degrau, então vamos falar desse primeiro degrau já já. Tá, a gente já volta. Peraí, só um instantinho. E voltamos aqui com o nosso bate-papo sobre tokenização imobiliária e o Marcelo vai passar para a gente agora alguns exemplos, não é isso, Marcelo? Para a gente, quem está nos acompanhando também, para entender um pouquinho melhor, que a gente já está começando a entender, está começando a clarear. Perfeito. Só para ilustrar, para as pessoas entenderem, o meu histórico profissional tá como incorporador, como construtor, por ter um histórico familiar de 34 anos entregando prédios e de casas, uma empresa fundada pelo meu pai no Espírito Santo. Temos um volume em Guarapari de condomínios entregues, também em Vitória.
Rio de Janeiro e Petrópolis. Esse universo da incorporação é um universo que todo mundo sabe bastante atraente, mas também traz muitas dores imobiliárias, né? E é justamente o que eu vim propor com a Rivus, que a sucessão familiar do meu pai para mim fosse diferente. Não é possível que o mercado imobiliário iria continuar funcionando da mesma forma como já funciona há 100 anos. Então, o primeiro motivo que me provocou buscar o blockchain foi o excesso de imóveis na família, né? Nós não queremos alugar os nossos imóveis porque hoje o inquilino paga 0,4, 0,5 do valor do imóvel, muitas vezes entrega um imóvel depreciado e, como sabemos, se a gente colocar o dinheiro no banco, a renda fixa de hoje traz quase 1% líquido ao mês. Portanto, não faz sentido para o dono do imóvel, não acho que é um bom negócio para um dono de imóvel hoje, um inquilino, né? Analisando dessa magnitude. Então, se eu não quero alugar, o que eu vou fazer com os imóveis que estão sobrando na família? Eu vou vender. Não vende. Então, a segunda dor é a iliquidez do imóvel, que é um problema mundial, né? Então, a gente resolveu trocar imóveis por tokens, porque os nossos imóveis já estavam maduros, em bairros consolidados, os imóveis já estavam velhos e não tendem a valorizar. E a gente pode fazer uma troca desse imóvel por token e se posicionar acreditando na valorização do preço de um token a longo prazo. Essa iniciativa desencadeou o primeiro exercício na incorporação, que foi o Nature, um empreendimento com 4 prédios em Petrópolis, onde 8 unidades foram comercializadas 100% em Rivus e 5 unidades parte Rivus, parte dinheiro. Como foi isso? A SPE, que está empreendendo, incorporando, ela solicita e reconhece o token Rivus como parte integrante da negociação comercial. E esse token Rivus corresponde a um valor em reais, em moeda corrente nacional. Mas o que nos trouxe muita satisfação foi ter encontrado um público que gosta do criptoativo, que tem criptoativo no Brasil e não tinha onde usar. E aí a gente passou a aceitar vender ou negociar os nossos imóveis em Bitcoin, em Ethereum, sem problema nenhum, tudo dentro da legalidade, reconhecendo o ganho de capital, se ocorrer, naturalmente. E isso me chamou muita atenção quando uma incorporadora gostou do nosso propósito de o token Rivus entrar no ecossistema imobiliário e as pessoas conseguirem contratar serviços imobiliários como arquiteto de interiores, orçamento de obra, contabilidade, imobiliárias, administradoras de condomínio e também comprar insumos como vidro, como esquadria. Então, o uso do token, né, o que seria a tokenização imobiliária, também pode ser em usabilidades. Porque é muito importante, Cris, que você entenda que existem algumas classificações dentro do uso do blockchain, dentro do uso da tokenização, como o equity token. Não é possível fazer no Brasil, onde pessoas compram tokens para serem sócios com direitos e deveres de sócios de um determinado hotel, por exemplo. Né? No Brasil, você não pode fazer o security token, que é a tokenização, o fracionamento digital de 1 metro quadrado de um imóvel. Não pode. Um outro desafio legal nesse país é o payment token, né? Ligado a serviços financeiros, que é um mundo de serviços financeiros que existem. E o que a gente optou por fazer foi uma coisa muito mais leve, a milhas em token. Uma comunidade engajada, pessoas da construção, empreendedores, fornecedores, fabricantes, intermediários, arquitetos, engenheiros, um grupo de pessoas que gostam da construção civil, numa rede engajada, se ajudam fazendo negócios entre si, utilizando o token Rivus como ferramenta de bonificação à outra parte.
Então, você entra no site da Ribus, você fica impressionado com a quantidade de prestadores de serviços que já prestam serviços reconhecendo o token Ribus, fabricantes de insumos, até mesmo dono de imóveis que fala, olha, eu não consigo vender o meu imóvel em reais, talvez seja uma boa. Então, ele faz uma negociação direta entre comprador e vendedor, aceitando aquilo ali como uma bonificação, como parte integrante da negociação comercial. Como nós já fizemos o ITO, né, nós fizemos na Exchange do Banco Genial, e a gente já consegue ter compradores e vendedores organicamente no livre mercado, essa incorporadora transformou o token em reais e injetou dinheiro na obra, inclusive encurtando o prazo de obra, porque se você tem bastante recurso, uma obra de 36 meses, você pode ter certeza que você faz com 24. Sim. E aí você vai ter menos encarregado, menos engenheiro e tal, porque você tem recurso para fazer a obra, contratar cerâmica, comprar cerâmica, pagando à vista para ter desconto, usando o poder de dinheiro, inclusive, para ter um resultado operacional melhor. Foi um MVP muito bem sucedido e agora nós vamos lançar o Viverde, um condomínio de 40 casas de 4 suítes em Itaipava, com terreno comprado, com escritura definitiva, que a SPE aceita 25% do valor da casa em token Ribus, porque ela gosta do token Ribus, ela aceita essa bonificação e, portanto, com o token Ribus você faz igual milhas. Quando você troca milhas por passagem aéreas, você pode trocar milhas por serviços, por uma série de coisas, e esse token ele tem cunho imobiliário, né? Ele tem um propósito imobiliário, que são as usabilidades que o blockchain pode proporcionar ao mercado imobiliário. Não sei se consegui fazer um contexto, mas tem outros cases que a gente fez, por exemplo, a Retrofitos, é uma plataforma dentro da Ribus que propõe a revitalização de um imóvel, melhorando a atratividade dele, né, para que ele consiga ser vendido, e utilizando o token Ribus como ferramenta de gestão nessa trajetória até o imóvel ser comercializado por... Tem aquele cliente que entra no imóvel que ele pronto, né? Não está disposto a fazer obra e tal. Então, a gente chama de retrofitos. E aí a gente vem trazendo soluções. São 12 plataformas digitais que vêm por aí. Solução para vacância hoteleira, solução para multipropriedade, solução para timeshare, soluções que o blockchain traz. São muitas. Eu não quero me alongar aqui, mas vocês vão ver aí as plataformas digitais sendo lançadas. Fizemos a House Us já está no ar, é um e-commerce em MVP nesse momento, que é como funciona, por exemplo, o Casa Shopping, o D&D de São Paulo. O arquiteto traz o consumidor e ele já leva numa loja, e essa loja paga uma remuneração na ter trazido o comprador do sofá, o comprador da mesa e tal. E como funcionam esses grandes shoppings de decoração, a gente quer fazer um modelo digital, físico e digital. Então, a House Us já está no ar com o uso da tecnologia blockchain, né? Então, a gente pretende surpreender aí com as plataformas que estão todas em conexão, serão anexadas por API dentro do contexto da Ribus e tratando individualmente as dores imobiliárias. São muitas dores. Por exemplo, o aumento generalizado do custo da construção. Essa é a maior dor do incorporador mediano de bairro pequeno como o nosso, né? Que muitas vezes na mesa eu acabo negociando para não perder o cliente. Uma incorporadora grande pode parar de vender, eu não posso. Sim. Então, na mesa ali, eu acabo absorvendo um pouco da inflação ao longo da obra, né? E eu sei o quanto isso na viabilidade me impacta. Então, nós criamos um token que pudesse combater na cadeia de serviços e insumo o aumento generalizado, a inflação do setor. E eu não conheço outro paracetamol para isso, para ajudar os negócios a serem mais rentáveis do pequeno incorporador. Alguns exemplos, mas a gente pode aí continuar, porque a gente já fez um mapeamento aí de 40 problemas que podem ser solucionados com o uso do blockchain, e aos poucos a gente está colocando isso no ar. Sim, e quando você fala, eu queria só voltar um pouquinho, que aí essa parte também, assim, mais jurídica,
é uma coisa assim, não é tão nova, tudo bem, mas ainda é uma coisa, vamos dizer assim, é nova, né? Assim, o que vem acontecendo, o número de adeptos, de pessoas utilizando os tokens, eu acho que vem aumentando, né? Vocês podem, né, os três aí dar esse exemplo, né? Que são várias palestras, várias, vamos dizer assim, a gente chama de operações, negócios, eu não sei a forma que vocês costumam, né? O nome, né? Estou engatinhando nesse assunto. Mas como se materializa, por exemplo, quando o Marcelo disse assim, a gente recebe parte lá do empreendimento que você citou como exemplo de um imóvel, parte do pagamento em RIBOS. E como fica isso no documento? Isso é normal? É tudo, como o Gustavo falou no início, né? É tudo digitalizado mesmo, está tudo certinho. Desculpa estar batendo nessa tecla, mas é que a gente está aqui para quebrar paradigmas, né? Então, quem está nos acompanhando, né, tem o jovem, tem meia-idade, tem o pessoal que está na terceira idade, então é uma coisa nova para a gente estar explicando. A gente não vai conseguir tudo num programa só, que a gente possa, daqui para frente, marcar outros, né, mais avanços, enfim, falando da tokenização. Deixa eu só contextualizar uma coisa que o doutor Gustavo e o doutor Leandro podem me ajudar e até contrariar se tiverem sem problema nenhum. A iniciativa no Brasil, o cartório de notas, ele escreve uma transação de compra e venda em cripto, sempre fazendo a correspondência em reais para que seja lavrado o imposto de transmissão e operado a compra e venda, processada a compra e venda naturalmente. Mas começou essa iniciativa no Rio Grande do Sul, através de um empresário colega, que inclusive eu terei uma live com ele e doutor Leandro em breve, e ele realmente vem ajudando o país também, como nós aqui, do ponto de vista de avanço registral, porque o problema não era o cartório de notas, o problema era o registrador, que às vezes tinha dificuldade de interpretação sobre aquele tema. Agora, espontaneamente, sem nenhuma força judicial, um apartamento na Rua Souza Lima, em Copacabana, foi 100% comprado, portanto, 100% vendido, pago e recebido em Bitcoin, a escritura de notas lavrada pelo 15º ofício de notas, da Fernanda, e essa escritura pública, portanto, devidamente registrado no 5º RGI do Rio de Janeiro, que é um cartório tradicional, e uma escritura 100% em cripto, né? Porém, com correspondência em moeda corrente nacional, naturalmente. Então, a compra e venda no país está caminhando desta maneira. E eu não vejo muita resistência dos cartórios de nota, não. Eu vejo, inclusive, vontade de evoluir nesse sentido. Eu vejo alguns registradores mais resistentes do que outros, né? Então, no Rio de Janeiro, quero dar os parabéns ao pessoal do 5º RGI, o doutor Alex, do 4º RGI, e, por outro lado, a gente vê alguns registradores um pouco mais resistentes a esse tipo de iniciativa. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Não sou jurista, eu sou apenas um empreendedor e queria ouvir o doutor Gustavo e o doutor Leandro. Essa matéria, da negociação, Cristiane, se você me permite aqui complementar, ela foi objeto de regulamentação. Eu fui relator do nosso Código de Normas aqui do Rio de Janeiro, que teve início agora em 1º de janeiro de 2023, tá? Foi um Código de Normas feito na gestão do corregedor Ricardo Cardoso, desembargador, hoje presidente do Tribunal de Justiça. Eu tive a honra de ser relator geral e, como sou adepto à tecnologia e entusiasta, não só eu, como inclusive colegas que participaram ativamente, ele falou aqui do Alexis Cavicchini, que é meu grande amigo, Sérgio Ávila, presidente da ARIRG, enfim, tiveram ilustres pessoas aqui da área notarial e registral também. Um dos artigos, o 363, até de minha autoria, ele permite expressamente no Rio de Janeiro a permuta, e aí o Código simplesmente adequou uma questão técnica, que na verdade, quando você adquire um bem
com um criptoativo, você não está fazendo uma operação de compra e venda, você está fazendo uma operação de permuta, porque o criptoativo, ele não é moeda de curso forçado no país, né? Só o real é moeda de curso forçado. Então, na realidade, o nosso código previu expressamente, e agora, Marcelo, você não terá nenhum óbice em fazer o registro de permuta de bem imóvel com criptoativo, porque ele está expressamente previsto no nosso código. Mas antes disso, havia uma certa dúvida, poderia haver uma certa dúvida, não de minha parte, porque antes mesmo da normativa eu faria sem nenhum problema. Eu fui o primeiro a lavrar uma escritura eletrônica no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, uma escritura eletrônica baseada no provimento 100/20 do CNJ. O 8º ofício de notas teve esse desafio. E eu lavraria uma permuta, uma aquisição de bem imóvel com criptoativo, ainda mais agora que nós temos norma expressa, cuja a inspiração, como o Marcelo falou aqui, vem lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul sempre muito vanguardista, né? E a inspiração vem de lá, e a gente, o desembargador, o corregedor, aceitou encampar essa normativa, e a gente vai cada vez mais, RG nenhum do estado do Rio de Janeiro vai se negar a registrar uma escritura de permuta com criptoativo. Agora, é importante que haja a menção aquele criptoativo, ele deve ter uma correspondência econômica com o imóvel que está sendo negociado. Eu não posso fazer uma permuta de um bem que vale R$2.000 com um bem que vale R$100.000, que aí não é uma permuta. Vai haver uma necessidade de torna, enfim, é uma compra e venda, ou é uma doação. Então, a questão jurídica complexa e aí a palavra mais, qual é a natureza jurídica do negócio? Se você está trocando 6 por meia dúzia, é uma permuta. Maravilha, e se aplica a permuta às normas da compra e venda. Agora, se você está dando um imóvel de 100 mil por um criptoativo que, na verdade, não tem valor, aí não é permuta, é doação. Isso tudo tem uma implicação, Cristiane, tributária também, porque num caso tem ITBI, no outro caso tem ITD, e qual é a preocupação dos cartórios? Os cartórios têm serviço notarial registral, têm a obrigação de conferir segurança e eficácia ao negócio. E, ao mesmo tempo, eles respondem tributariamente, solidariamente, perante o fisco. Daí esse zelo e esse cuidado nessa operação. Mas, então, eu queria pontuar isso. E, cada vez mais, temos regulamentações. A Sociedade Anônima de Capital Fechado, pela Instrução Normativa 11 do DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e Integração, já pode ser escriturada digitalmente em blockchain. Isso é um enorme avanço. É um enorme avanço. Você já tem uma ação representativa através de um token, de uma ação de Sociedade Anônima de Capital Fechado. Você tem também um projeto de lei agora, que saiu lá aprovado na Câmara e já foi para a sanção, da lei das chamadas Lei das Criptomoedas, que é o PL 4401. Então, assim, eu acho que existe todo um ambiente jurídico que está sensível a essa transformação. A gente tem profissionais que estão vendo a necessidade de se adequar a uma realidade. Corretores de imóveis, se não se adequar, o cartório, corretor, advogado, todos têm que se adequar. Toda a cadeia, né? Porque toda a cadeia tem que se adequar. A cadeia como um todo, né? Então, acho que esse ponto que eu queria colocar aí. Se o Leandrinho quiser complementar. Leandro, eu preciso do seu complemento, que a gente está chegando no finalzinho do programa. Vou complementar aqui rapidinho, só duas coisas. Primeiro, só para resumir um pouco o que foi falado pelos dois, do ponto de vista jurídico. O artigo 481 do Código Civil estabelece que a compra e venda de imóveis tem que ser feita com dinheiro. A lei fala expressamente em dinheiro. E criptomoeda hoje não é considerado dinheiro. Ainda está entrando agora em vigor o real digital, que aí sim vai ter uma equivalência com dinheiro, mas criptomoeda não é. E aí surge aquela grande questão: como se compra um imóvel com criptomoeda? E aí, como ninguém melhor para falar sobre isso que o Gustavo, ele que foi o relator, ele que criou essa regulamentação aqui para o estado do Rio de Janeiro, você faz uma permuta.
E a permuta regulada no artigo 533 do Código Civil é como se você fizesse uma troca de um bem por outro, assim, é bem simples. Você troca um bem por outro desde que tenha equivalência em dinheiro. Eu tenho 500 mil reais em criptomoeda, esse imóvel custa 500 mil reais, vamos fazer uma troca. E aí é uma escritura de permuta que vai ser lavrada e vai ser registrada tranquilamente. Tá? Só para finalizar, uma coisa que é muito importante, a gente tem que ficar um alerta para todo mundo que está nos ouvindo, que o Gustavo falou no bloco anterior, a questão da possibilidade de golpes ou não com blockchain. É muito possível também qualquer empresa hoje querer emitir tokens, criar uma pirâmide para dar algum tipo de golpe. E existe uma coisa chamada que é track record, que é exatamente o que a Ribos faz muito bem, é você criar um histórico que traga segurança para a pessoa. Então, qualquer pessoa que queira investir em cripto, queira investir em token, pesquisa o histórico dessa empresa, para ter certeza que essa empresa vai te trazer segurança, como a Ribos hoje faz perfeitamente para o público, e não invista sem ter essa segurança jurídica, segurança financeira de que esse negócio é confiável. Porque, de qualquer forma, também é um negócio, né? É uma transação. Então, tem que ter todo o cuidado. É o que a gente tentou trazer aqui. Espero que as pessoas que estão nos acompanhando tenham gostado, conseguido, né, absorver um pouquinho, que a gente possa marcar um bate-papo, não demore tanto, para a gente trazer algumas novidades aí da Ribos, do Gustavo, do Leandro também, com relação, né, à parte jurídica desse tema tão importante, né? E quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Obrigado, Cris, pelo convite mais uma vez. Agradeço o Gustavo também, Marcelo, pela participação. Foi muito legal, brilhantes os dois. Cris, já amiga de longa data. Sem elogiar mais. Eu que agradeço também. Obrigado, Cristiane. Imagina, por favor, Marcela. Não, agora sou eu que cedo a palavra a você, por favor. Imagina, é uma honra estar participando com pessoas tão brilhantes. Marcelo, aí é uma figura conhecida nesse mundo tecnológico. O Leandro é um amigo querido. E, Cristiane, foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Foi uma honra. Estou sempre à disposição se precisar. Ok. Bom, obrigado, Cris. E quero parabenizar o Leandro e o Gustavo, porque, como brasileiros, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo pelo país, que é realmente virando uma chave, trazendo modernidade, trazendo dinamismo. Eu me sinto no mercado da construção como se eu estivesse entrando num terreno cheio de mato, desbravando o terreno. Mas do ponto de vista do direito imobiliário, do direito digital e do direito registral, quero muito parabenizar vocês e agradecer, porque eu só consigo sonhar com projetos imobiliários e do blockchain porque nós temos vocês ao nosso lado. Muito obrigado a todos, sucesso sempre. Bom, gente, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigada e estamos aqui na próxima semana. Tchau, tchau.